a gente não sabe onde fala, onde escuta, né? Mas olha, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por a ideia. E não é uma aula, não é uma palestra, é uma roda de conversas, tá? Uma roda de conversa. A gente vai falar sobre talentos líquidos, vínculos flexíveis, o que ainda é trabalho. E eu vou dizer para vocês que vocês são os especialistas que vivenciam isso. Então, vocês vão me ajudar a compreender tudo isso, né? A gente tem falado muito, até hoje ou até ontem, de que uma das únicas formas de trabalho era o trabalho fixo dentro de uma organização, né? Hoje a gente ouve falar em muitos outros modelos de trabalho, né? E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês quando fala sobre talentos líquidos e outros vínculos de trabalho, o que que vocês pensam a respeito? O que que vem na mente de vocês pela experiência de vocês? Quem quer trazer aí um pouquinho o que que tem vivenciado sobre o tema? Vamos interagir, gente. Carol, quer? Vamos lá, Carol. O que eu tenho visto, pelo menos assim, dentro da minha experiência como recrutadora, como headhunter, como mentora, é que tem tido uma busca pela figura do fractional. Pelo menos isso fora do Brasil, a gente tem visto algumas startups buscarem essa figura flexível, né? De repente, uma empresa não tem condições de contratar um C-level durante um período muito longo ou full time, né? Então a gente também vê aí a figura de novos modelos, né? De recrutamento as a service, né? Então, você tem ali por um período de tempo, você tem a figura do fractional, que aqui no Brasil ainda não vejo tanto, mas tem aumentado também essa busca, né? Então, imagino que hoje os talentos líquidos não são mais aquele full-time de 9 a 6, totalmente fixo, estruturado e com esse vínculo empregatício tradicional que a gente conhece. Excelente, Carol, muito obrigada, viu? E quem mais? Quem já ouviu falar nesse termo talentos líquidos e o que que pensa a respeito disso? Tem alguém que já ouviu falar e quer compartilhar o que que já pensou a respeito? Alguém mais? Ah, vamos lá. Fala seu nome, tá? Olá, boa noite. Meu nome é Kelly. Que bom que está tendo esse movimento, né, de flexibilidade do trabalho, porque, né, nós vivemos num mundo que exige isso, né? Ainda temos o desafio de fazer com que as pessoas migrem para o modelo de gestão por resultado, porque ainda se contrata pedindo flexibilidade, mas se gerencia por hora, né? Que está super obsoleto hoje em dia. E eu, particularmente, fico muito feliz. Nossa, tá cheio, né? Fico muito feliz que esse movimento está acontecendo, que sem ele, acho que a gente acompanhar o movimento aí dessa revolução digital ficaria bem mais difícil. Muito bom. Tá chiando muito, gente? Tá chiando para vocês? Então, quando a gente fala em talentos líquidos, né, a gente tem um pouco do que a Carol trouxe, do que a colega trouxe, a gente tem ouvido muito falar. O que que são? São profissionais que têm uma adaptabilidade muito grande nessa diversidade de oportunidades que nós temos, né? Eles conseguem ter competências que se transformam com muita facilidade, eles complementam conhecimentos, eles acabam buscando projetos diversificados e fluem muito entre esses projetos, né? É um termo, gente, que há 10 anos atrás a gente já ouvia nas empresas de tecnologia, eles já falavam muito da necessidade de ter esse profissional mais maleável, e o Bauman, que é um sociólogo aí, ele trouxe muito o conceito da modernidade líquida. E hoje nós temos visto cada vez mais dentro dos contratos das organizações, né? Essa necessidade de ter profissionais que naveguem entre os temas que se complementam com mais agilidade. E por isso que a gente chama de talentos líquidos, né? E cada vez mais a gente vai precisar disso, né? A gente fala o futuro do trabalho já é hoje, isso já está acontecendo. Se vocês olharem o próprio contexto do CONAR, lá no final nós temos um monte de empresas que são todas startups e que trabalham com esse tipo de profissional. É o profissional que vem com conhecimento específico, ajuda, alavanca o negócio e já vai buscar outro conhecimento. Ele está sempre
em busca do tal do lifelong learning, né? E quando a gente fala dos vínculos flexíveis, né? Vocês percebem que isso está sendo muito comum? Vocês têm vivenciado muito isso nas empresas de vocês? Tá fácil contratar os vínculos flexíveis ou a gente ainda tem aí o modelo mais tradicional? O que que vocês têm percebido na prática de vocês? Quem quer compartilhar conosco? Sil, quer compartilhar um pouquinho o que que você tem vivenciado? Eu acho que vai muito do ramo de atividade da empresa, né? Hoje eu atuo na área de saúde e o que a gente percebe mais é em relação à parte médica, né? Que a gente tem essa flexibilidade de contratação. Eu acho que é um movimento que vem para ficar mesmo, mas que a gente vê muito o lado do colaborador, mas vê também as empresas que sofrem com a falta de pessoas também que querem esse vínculo efetivo, que é o tradicional, né? Então, acho que tem essas duas extremidades aí que é uma lição de casa aí para a gente do RH fazer esse equilíbrio aí entre gestão de pessoas e a parte da empresa também em si. É isso que a Silmara trouxe para nós, gente, e o que vocês estão falando, a gente está vivenciando um momento de transição do modelo de gestão. Aliás, já devíamos ter feito essa transição, né? Mas o próprio modelo de trabalho no nosso país, a própria legislação não favorece muito, a gente ousa muito mais, né? Então, quando a gente fala dos talentos líquidos, eles são mais ousados, eles são mais desprendidos, né? Eles acabam tendo, sim, uma flexibilidade, uma adaptabilidade muito grande aos diferentes modelos, porque eles não ficam fixos muito num lugar só, mas eles também têm o que nós chamamos de risco social. Eles acabam tendo um contrato muito estável. Às vezes eu tenho um projeto, às vezes eu não tenho projeto. Trabalhar com esse novo modelo é para o profissional emergente que identificou essa oportunidade. Nós ainda temos o mindset do contrato CLT, do salário fixo todo mês. Isso é fantástico, né, gente? Eu trabalhei dessa forma há 40 anos, e nos últimos 4 anos eu já estou com essa flexibilidade. Aliás, eu me considero um talento liquidíssimo, porque né, com a minha área de conhecimento, eu consigo navegar entre a academia, estou como professora na SPM e em outras instituições, trabalho como consultora, trabalho como mentora e vou adaptando o meu conhecimento, uma luta contínua para dar conta dos projetos que me chamam. A gente vai ou faz isso ou fica sem oportunidade. Então, nós estamos exatamente nessa transição. Mas é importante a gente pensar, olhando para isso, o que que ainda é trabalho? O que que vocês acham que ainda é trabalho, considerando todo esse movimento do mercado? Vocês consideram que o trabalho ainda é só o trabalho fixo, é o que é mais procurado, ou existe aí a possibilidade, ou alguém aqui já vivencia de outra forma? Quem quer compartilhar conosco? Vânia, quer falar um pouquinho, Vânia? Conta da sua experiência da transição, e você estava contando um pouquinho, e como é que você está? Hoje você tem um trabalho fixo, você está parada, como que é isso? Bom, na verdade, eu trabalhei também durante quase 40 anos nesse modelo tradicional. E há 4 anos eu também migrei. Hoje eu faço trabalho com meu marido numa outra área, né? Porque eu trabalhava com gestão de RH, na verdade, fazia parte da BRH São Paulo. E hoje eu estou trabalhando no modelo híbrido, né? Mas mais em casa do que tudo, na área de comércio exterior. E é uma área totalmente diferente, então tem tudo a ver também com essa questão desses modelos mais modernos em relação ao comum, né? E para mim, na verdade, está sendo uma experiência assim bem gratificante, porque você sai, né, daquele parece que é uma coisa meio que obrigatória. Você levanta, acorda, vai, bate meta, defende, no final do mês é tudo maravilhoso, gostoso, você tem, né, o seu salário e tal, mas essa liberdade que você encontra no modelo, né, do vínculo mais flexível, sem dúvida nenhuma, acho que isso, para a gente, acho que engrandece e traz uma nova visão de vida também, que nem tudo é trabalho na vida. A gente também, nós merecemos também ter um próprio momento só nosso também. Muito bom, Vânia. Obrigada aí por ter compartilhado. Quando a gente fala o que que ainda é trabalho, né? Quem aqui está com trabalho fixo CLT?
Opa, temos alguns. Quem está aqui como trabalho PJ? E trabalham muito bem. Estão felizes? Né? Tem alguém que tem outra modalidade de trabalho aqui? Ou não está trabalhando? Ah, muito bom. Então, tem essa oportunidade de identificar oportunidade de atuação que não precisa ser o vínculo CLT, que é um pouco do que a Carol falou. Hoje a gente tem muito o modelo de gestão, que é o ESA Services. Eu sou contratado para um trabalho específico, ou para ser gestor de RH numa empresa por uma carga horária X, para fazer um trabalho específico, para treinar algumas pessoas e de repente preparar alguém para fazer esse trabalho. Eu tenho vários colegas na área de diretiva de recursos humanos que têm feito muito isso e não querem mais voltar para o modelo CLT, né? O modelo CLT é um modelo que nos deixa confortável por um lado, né? Mas não necessariamente felizes o tempo todo. Então vocês percebem que não tem um modelo certo? E quando a gente fala conceitualmente o que ainda é trabalho, trabalho é toda e qualquer ação que nos permite agregar valor por meio daquilo que a gente está fazendo. É o que gera valor econômico para nós como profissionais e para a organização para quem a gente está prestando trabalho, serviço. Eu não preciso ser um funcionário CLT. Quantos de nós já não contratamos consultores que chegam nas organizações e falam tudo aquilo que a gente sempre falou, é ou não é? Você fala, pô, mas eu vivia falando isso. Agora vem um talento líquido que tem uma visão de mercado, que deu uma remodelada na mesma forma que eu falo, quer dizer, no mesmo conteúdo que eu falo, mas formatou de uma outra forma e está trazendo um valor agregado diferente. Então, o vínculo de trabalho não impossibilita a qualidade do serviço prestado. E isso, gente, é uma tendência. Nós, na SPM, temos feito várias pesquisas, conversando, e hoje eu estive aqui em algumas palestras do CONAR, tem se falado muito isso. Né? A inteligência artificial está aí, a tecnologia, para nos ajudar a aperfeiçoar algumas competências, para que a gente possa navegar nesses diferentes cenários e, lógico, identificar qual é aquele que eu quero estar. Então, a gente fala muito do propósito também. As novas gerações, e hoje nós temos aqui pessoas com idades diversas, né? Mas os jovens talentos, eu não sei o que vocês têm vivenciado, eles têm procurado esse trabalho fixo para ficar 12 horas dentro de uma empresa? O que vocês têm experimentado com relação a isso? Você tem alguma vivência que você quer compartilhar conosco? Os jovens estão buscando essa oportunidade fixa ou não? Boa tarde, boa noite, né? A todas, a todos. Então, hoje eu estou como CLT e realmente é justamente isso, Edna, né? Que você mencionou agora. É um mundo, eu acho que talvez um pouco acomoda, de uma certa forma, e também a gente vê que o mercado está crescendo e a gente às vezes se sente um pouco ultrapassado também. Eu acho que muitas empresas deveriam evoluir, né? E mostrar essa vivência como a gente está tendo hoje aqui. E sobre essa questão dos jovens, eu vejo muito lá, nós temos estagiários e a gente vê eles muito revolucionários, né? Essa geração é muito revolucionário, são um pouco teimosos e assim, se não tá bom para eles ali, eles já vão e buscam outro caminho. Então eu vejo eles muito explorando, inquietos, explorando aí esse mercado de trabalho. Muito legal. Qual é o seu nome? É Bruna, desculpa, Bruna. Bruna, excelente o que você está falando, gente, e isso veio para ficar, né? Nós estamos aí com uma nova geração já no mercado de trabalho, que é a geração Z, e temos uma alfa aí que daqui uns 3, 4 anos também estará. Então, nós estamos vivenciando, a gente fala tempos exponenciais, de situações que a gente não vivenciou ainda como profissionais das organizações. Quem é de recursos humanos, um desafio muito maior. Quem é educador como eu também, porque nós continuamos com um modelo de formação ainda muito tradicional, né? E a gente está vivendo tempos líquidos, onde as relações humanas, elas não têm mais a conexão que tinham no passado. Eu sou fiel a isso, eu combinei com você que eu vou trabalhar com você, eu vou trabalhar com você. Ele combina que vai trabalhar com você, lembrando, ele é um talento líquido que vai adequando aí o que ele quer, e ele vai se adaptando ao que tem. Puxa, me identifiquei mais com essa empresa, eu tenho um olhar para
trabalhar para ganhar dinheiro e não trabalhar para me sacrificar pelo mundo do trabalho, e ele vai fazer as opções. E tem muita opção, né? Por um lado, nós temos as organizações com volume de oportunidades e, por outro, um mundo de profissionais que ainda estão identificando o que eles querem. Será que eles querem trabalhar na empresa A ou B pelo mesmo tipo de trabalho e condição econômica? Ele vai escolher modelo de trabalho, né? Se é híbrido, se é presencial, se é freelancer, se é um PJ, ele vai escolher. Ele pode ter todas essas alternativas simultaneamente. Eu tenho alunos, gente, que trabalham, eles têm uma casa, um aluguel em São Paulo, eles alugam um quarto, né? Ele mora na casa, ele dorme na sala, ele aluga o quarto dele, ele ganha dinheiro com isso, né? Ele tem um carro emprestado de um amigo, ele aluga algumas horas para ganhar um dinheiro com isso. Ele se vira, ele está ganhando o dinheirinho dele. Para que ele vai ter o estresse de uma organização com foco em resultado, com um modelo de governança não muito moderno? Então, a gente tem vivenciado um pouco de tudo isso. Quando a gente fala dessa navegação entre os diferentes conhecimentos, então temos essa possibilidade. Esses talentos, eles acabam tendo um foco muito grande no que eles querem, que é aplicar o conhecimento em algum projeto com que eles se identifiquem, e quando é pontual, melhor ainda, eu fiz, gostei, eu volto, não gostei, eu não volto mais. Essa é a nossa jornada aí que a gente está vivendo, né? E aí a gente fala, afinal, o que ainda é trabalho? Esse é o novo modelo. E nós estamos vivendo essa transição, né? E se a gente trazer isso para o modelo de gestão, nós, como gestores dentro das organizações, ou preparadores de gestores, temos que olhar tudo isso. Porque, por um lado, a gente tem um grupo de profissionais experientes sem muita paciência para esses novos talentos, e, por outro lado, a gente tem um grupo de talentos fantásticos que podem fazer a diferença, inovar, mas não se identificam com o modelo de gestão da organização. A gente tem vivenciado tudo isso, né? E eu gostaria de ouvir aí, olhando para isso que a gente falou, o que vocês levam daqui? Vocês acham que dá para aplicar essa discussão no dia a dia de vocês? Vocês estão vivenciando isso ou é meio distante do que vocês estão vivendo? Queria ouvir as coleguinhas aí, vocês querem falar conosco? Estamos aqui no Petit Comitê para isso mesmo. Boa tarde, meu nome é Chauana. Bom, ouvindo tudo isso e muito do que a gente vive na rotina de RH da empresa, até como considerando aí uma versão líquida, né, como o modelo CNPJ que a gente comentou, eu vejo que esses dois termos ainda se misturam muito, tanto na cabeça dos colaboradores e prestadores, quanto para as empresas também, que hoje a gente ainda vê muitas pessoas buscando um formato de trabalho líquido, mas querendo vínculos tradicionais, né? Então a pessoa fala, olha, qual que é a negociação? Hoje o funcionário já chega assim, qual que é a negociação PJ, qual que é a negociação CLT? Quero PJ, ganho mais dinheiro. E aí, como PJ, eu tenho direito a férias? Opa, peraí. A gente está falando de assuntos distintos, né? Como prestador de serviço, eu não consigo te fazer algumas garantias. E isso acontece com as nossas expectativas enquanto talentos líquidos também. Às vezes, mesmo entendendo as regras do jogo, né? Muitas vezes a gente gera algumas expectativas do que pode ser ofertado, ou do que é consideração do processo e tudo mais. Então, eu acho que até por ser um tema muito novo, isso ainda não está claro, o que dificulta para as empresas realmente reconhecer e alocar talentos líquidos e agir de uma maneira que entenda essa fluidez desses talentos, né, sem exigir uma exclusividade ou coisa assim, da mesma forma para que as pessoas entendam o real modelo que ela tem condição de trabalhar, porque ela quer misturar os dois e não se pode ter tudo, tudo não terás, isso a gente sabe, né? Então, é isso que eu entendo e acho que ainda é um assunto por longa data para termos dentro das companhias. Boa noite, eu sou a Maria Olívia. Eu sempre gosto de levar mais até para o lado, né, que você comentou, Edna, do propósito, né? Eu acho que cabe muito essa reflexão de entendimento do que o profissional quer para a carreira, né? Eu acho que parar para pensar nisso, conversar sobre isso, né, falar disso até mesmo com os colaboradores na empresa, faz parte do processo, né, para que aos poucos ele entenda, né, como a Chau disse, né?
os dois lados da moeda, parar para pensar também no que ele quer para a vida dele, né? Que quando a gente fala, né, hoje o longo prazo é daqui 2, 3 anos no máximo, é o nosso longo prazo. Então, passa rápido, chega, e esse tipo de discussão precisa estar na mesa sempre, né? Então, eu acho que esse ponto é válido e muito importante a gente reforçar e falar sobre isso no dia a dia. Obrigada, gente. Olha, o que eu diria para vocês é que a gente tem um desafio muito grande dentro das organizações, que é exatamente esse. A gente está vivenciando a transição. Tem uma demanda chegando e nós, como organização, estamos no modelo mais tradicional. Então, nós, como profissionais de recursos humanos, ou fomentar isso dentro das empresas, como consultores, quem trabalha dessa forma, é trazer um pouquinho essa perspectiva. Nós precisamos revisar a arquitetura, a estrutura de gestão de talentos das empresas, né? Por um lado, a modelagem salarial, a forma de remunerar, e quem tem que provocar isso é recursos humanos, né? Nós que somos, por um lado. Por outro lado, os profissionais também precisam começar a desenvolver um mindset de que mudou o olhar para a carreira, né? Nós não temos mais uma carreira linear como já tivemos, como eu tive, né? Eu fiz uma jornada de 35 anos em recursos humanos, comecei como auxiliar, analista júnior, pleno. Eu nem gosto mais de contar essa história, porque meus alunos acham cafona, jurássico. Eu até tomo alguns cuidados para contar para os jovens talentos líquidos, né? Que, tipo assim, poxa, mas a professora fez tudo isso, será que ela entende o que está acontecendo aí fora, né? Então a gente também fica com esse olhar. E nós, gente, como profissionais de RH, precisamos fomentar isso, porque não vai ser de cima para baixo, vai ser da gente para eles. E a ideia é que vocês possam olhar para isso e se empoderar com a experiência que vocês têm e percebam que se a gente não fizer essa transição um pouquinho mais rápido, a gente vai ter, por um lado, empresas vazias com um modelo muito tradicional e, por outro lado, um monte de jovens por aí talentosos que podem contribuir pontualmente sem uma condição de ter a oportunidade de usar isso, né? Vamos lá, Silmara. O que me veio agora também, acho que falta também uma segurança da parte trabalhista disso, né? Então, quando a gente levanta essa bandeira internamente, a alta gestão ela fica meio receosa, né? Porque já tentamos fazer algumas flexibilidade em relação ao contrato de trabalho, e aí isso acabou gerando alguns passivos, né? E alguns contratempos trabalhistas. Então, acho que isso também falta um pouquinho de clareza, né, e de um desenho mesmo, de uma estrutura que assegure a empresa para que ela alavanque isso dentro da cultura dela, que acho que isso é uma mudança de cultura muito forte dentro da organização. Excelente ponto, Silmara. Tem isso também, né? O que a minha empresa tem condições de assumir e correr risco para ter mudança? A gente tem que correr risco. E nós, como recursos humanos, cuidar desse espaço, porque tem uma questão legal que, puxa, para mudar uma legislação no nosso país não é fácil, mas para isso que existem as associações, as empresas credenciadas, por exemplo, a própria, eu vou falar, eu sou da SP, mas eu também sou da ABRH, que é grupos de estudos que levam discussões dessa natureza para quem pode modificar. Se a gente não impulsionar, inclusive a flexibilidade da legislação, que já flexibilizou um pouquinho, a gente também não consegue, né? Então tem um risco sim. Mas, por outro lado, a gente pode contratar parceiros que podem alocar esses profissionais conforme nós queremos. Temos que nos reinventar e fazer provocações, porque o movimento está aí. Então a gente vai precisar sentir isso melhor, né? E, gente, nós já estamos no horário, né? É rapidinho mesmo, é um bate-papo. E eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta para a gente ir fechando. E se valeu a pena para vocês, né? Porque eu estou aqui batendo papo com vocês. Eu estou adorando. O professor adora falar um microfone, mas valeu a pena, deu para levar alguma reflexão. O que vocês acharam? Quem quer falar alguma coisa? Valeu a pena? A Carol é internacional, conheci ela agora ali. Conta para nós, Carol, o que você sentiu? O que você leva daqui para os seus projetos internacionais? Eu acho que no Brasil a gente tem um pouco esse gargalho mesmo da legislação trabalhista, né? Ouvindo muitos empreendedores no Brasil, eles comentam que gostariam de oferecer diferentes flexibilidades, né? Uma questão muito prática, né? Muito visível. Férias.
Férias na Europa, você tá ali no primeiro mês, você já tira 2 dias e tá tudo certo, né? Você não precisa cumprir um ano. Então, assim, muitos gargalos ainda impedem talentos líquidos e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é para todo mundo, né? Não são todos que serão líquidos. Muita gente vai preferir o modelo tradicional e a gente parece que fica até feio falar, ai, para um jovem, sou CLT. Nossa, que horror, né? Então, assim, a gente tem que entender que ambos modelos, né, vão ter suas vantagens, desvantagens, e entender esses gargalos e abrir provocações. Acho que esse é o mais importante, porque não existe uma só saída para todos, né? Excelente ponto, Carol. Ficaríamos um tempão conversando, mas é mais para fazer essa provocação em vocês. Meu convite, que vocês acessem o site da SPM, tem vários produtos pontuais que vocês podem participar, tá? Essas palestras, todas que tivemos hoje, depois vai ficar disponível no YouTube para revisitar e que vocês possam levar reflexões e buscar mais conhecimento sobre o tema, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por prestigiarem os momentos da ABRH e foi um prazer conhecê-los. E obrigada aí para quem compartilhou, viu? Obrigada, gente. Ok?